E aí, gente bonita, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Camila Cristine, se você não me conhece, esteja totalmente à vontade aqui nesse ambiente, porque eu gosto de compartilhar a vida aqui com vocês, a vida com Deus, não é qualquer parte da vida, mas a vida com Deus, uma vida de devoção ao Senhor, e trago aqui dicas muito importantes para vocês, mas hoje eu quero só compartilhar bem rapidamente o devocional que eu tive aqui essa semana. Eu tenho feito devocionais muito mais rápidos do que de costume, porque a vida tá muito difícil, muito corrida, e eu saio super cedo de casa e chego tarde e ainda dou aula e tá uma loucura. Mas eu anotei umas coisinhas aqui, sublinhei algumas coisas na minha Bíblia. Aliás, Bíblia maravilhosa, ó, com espaço, novíssima. Tem review dela aqui no canal se você quiser saber se vale a pena comprar, o tamanho da letra e tudo mais. Mas quero compartilhar com vocês aqui esse devocional que está em Atos, capítulo 20. E vou ler aqui para vocês uns pedacinhos dos versículos 19 até o 21 e depois o versículo 24, tá? Diz assim o 19: Fiz o trabalho do Senhor humildemente e com muitas lágrimas. Suportei as provações decorrentes das intrigas dos judeus e jamais deixei de dizer a vocês o que precisavam ouvir, seja publicamente, seja em seus lares. Anunciei uma única mensagem, tanto para judeus como para gregos. É necessário que se arrependam, se voltem para Deus e tenham fé em nosso Senhor Jesus. Aí o versículo 24 vai falar assim, ó: Mas minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar a minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus, dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Então isso daqui basicamente é uma fala de Paulo com líderes efésios, né? Ele estava numa época ali em que queriam prender, queriam matar ele, queriam fazer várias coisas, na verdade, com ele. Estavam incomodados com a mensagem, né, das boas novas que ele estava compartilhando ali na cidade. E então ele começa aqui falando: olha, desde que eu cheguei aqui, né, na província da Ásia, até agora eu fiz o trabalho do Senhor humildemente, com muitas lágrimas. E suportei provações e fiz várias coisas, mas eu falei o que vocês precisavam ouvir. Então, a primeira coisa que me chamou a atenção foi isso dele entender o que ele estava fazendo naquele lugar, entender o porquê ele estava ali e ter clareza disso e falar o que as pessoas precisavam ouvir. Então, ele não tinha essa necessidade de ser aprovado, ele não tinha essa preocupação com o que diriam dele, com o que pensariam dele. Ah, porque ele foi uma pessoa que matava cristãos e agora ele era cristão, ou algo do gênero. Não, ele entendeu a vontade do Senhor para ele, aceitou essa vontade, abraçou com tudo que ele tinha e simplesmente dizia o que as pessoas precisavam ouvir. Então eu anotei aqui, ó, não era o que eles queriam. Ele não pensava em formas de agradar os homens. E eu quero só, né, bem brevemente te chamar a atenção para esse ponto de não se preocupar muito a ponto de deixar de fazer o que o Senhor te pede, porque você está preocupado com o que vão dizer de você, o que vão pensar. Será que vão aprovar? Será que vão concordar com o que você diz? Será que você vai ser cancelado na internet se você falar o que Deus te pediu para falar? Simplesmente faça o que você tem que fazer de acordo com a vontade do Senhor para a sua vida. Isso é o que conta mais. E aí, versículo 24 também me apeguei muito nessa frase: mas a minha vida não vale coisa alguma para mim. Então, primeiro ponto necessário, importante, é pensar aqui: será que eu tenho essa mesma visão sobre a minha vida? Para mim, ela não vale nada, né? Se eu não estiver vivendo o que eu devo viver, eu olho para a minha vida e vejo algo totalmente sem propósito, sem sentido, sem grande importância. Será que eu tenho isso firme na minha cabeça? Porque é importante a gente ter essa visão. Olha só o final: a menos que eu a use para completar a minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus. Então, porque ele tinha essa vida dele, né? O que ele tinha de mais importante na terra, que era a vida dele, ele falava: não é nada. Porque se ele não estivesse usando a vida dele para cumprir o propósito de Deus, a missão que foi confiada a ele, para completar a sua carreira aqui na terra, de forma a obedecer ao Senhor, agradá-lo e cumprir o que ele, né, havia chamado ele para fazer,
Ele entendia que não tinha sentido a vida dele, que não tinha importância. E eu fiquei pensando nisso também essa semana. Se eu tenho essa visão da minha vida, né? Se eu olho para mim e eu não me dou tanta importância, eu não me coloco numa posição super elevada, a não ser que eu esteja olhando para a minha vida com a importância de vida. E essa importância tem a ver com o propósito de Deus para minha vida. Se Ele me chamou para fazer alguma coisa e eu estou cumprindo esse propósito, ótimo. Eu realmente preciso viver muito nessa terra para fazer tudo o que Ele me pede para fazer, para realmente obedecê-lo com todo o meu vigor, com todo o meu ser, com toda a minha alma, com todas as minhas forças e meu entendimento. Mas se eu não estou cumprindo esse propósito, qual é a relevância da minha vida aqui na Terra? Para que eu estou gastando os meus dias? Né? Com que eu estou gastando o meu tempo? Qual o sentido de eu continuar existindo se eu não estou cumprindo o meu propósito? Se eu estou longe do propósito de Deus para mim? E aí, né, para não ficar apenas nisso, é importante a gente terminar o versículo, porque termina ele dizendo, ó, a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus, 2 pontos, dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Então, essa era a missão que ele tinha claríssima para a vida dele. Eu estou nessa terra, eu existo, eu vivo aqui, o quanto eu ainda existir, né, enquanto eu estiver vivo, eu devo dar testemunho das boas novas da graça de Deus. E é por isso que nada mais importava, é por isso que se, né, as pessoas prendessem ele, batessem nele, espancassem ele, apedrejassem ele, tudo que ele viveu nessa terra para ele estava ok se ele estivesse cumprindo o seu propósito, a sua missão, que era dar testemunho das boas novas da graça de Deus. E aí eu te pergunto se você tem essa clareza sobre o seu propósito. E se além, né, de ter essa clareza, entender que você foi chamado para algo e você sabe o que é esse seu chamado, você cumpre esse propósito, você tem vivido, né, de forma a viver isso todos os dias em tudo que você faz. Esse é um canal que eu gosto de frisar bastante, né, um ambiente em que eu gosto de falar muito para vocês que a nossa vida com Deus não se resume ao tempo de devocional, não se resume às horas que você passa na igreja. Nossa vida com Deus se resume a toda a nossa vida de verdade. Então você cumpre o seu propósito enquanto você conversa com seus amigos, né? No seu tempo com família, você cumpre o seu propósito no seu trabalho, na sua faculdade, no meio da rua, dentro do ônibus, no metrô. Você cumpre o seu propósito, você está atento à voz de Deus e disponível para obedecê-lo, independente do que ele te disser para fazer ali, sabe? E eu quero, né, te chamar a atenção nesse dia, nesse vídeo super curtinho do canal, que eu com certeza sei que vai ser o mais rápido, né, de toda a existência do canal. Eu quero te lembrar disso, porque longe do propósito de Deus, nós somos inúteis nessa terra, gente. E pode parecer que você está fazendo grandes coisas, que você tem um cargo importante na empresa, ou até um cargo elevado na igreja, por exemplo, onde você está sempre em destaque, onde as pessoas, né, aplaudem você porque você tem um dom incrível e tudo mais, beleza, mas se o seu propósito não for esse, a sua vida está sendo inútil nessa terra. Não importa se você faz coisas em nome de Deus, se tais coisas não forem o teu chamado, ainda assim está sendo inútil de maneira geral para a sua vida, para a sua relevância, para aquilo que o Senhor entende como importante para você. Eu quero te chamar a atenção nesse sentido para que você pense aí. A sua vida tem sido importante para Deus no sentido de que você cumpre o que Ele te chamou para fazer. Você vive para isso, esse é o seu trabalho. E você faz isso até com lágrimas, mas faz com alegria ao mesmo tempo. Suporta as provações que decorrem, né, desse seu chamado. Suporta o que for necessário e faz o que é necessário, não apenas as coisas que vão agradar as pessoas à sua volta. Você faz o que Deus te manda. Você obedece à voz dele. E você se importa apenas em obedecer à voz dele. E você tem se importado em entender o seu chamado e cumprir esse chamado, esse propósito, essa missão da sua vida. Se não, busque por isso, entenda, tenha clareza daquilo que o Senhor te chamou para fazer nessa terra e vai atrás disso, né? Cumpra esse propósito, porque é só assim que a sua vida vai ter sentido, você vai se sentir de fato completo porque você está obedecendo ao Senhor e vivendo o que você deve viver e o motivo da sua existência aqui na terra, né? Nós não estamos aqui apenas para adorar ao Senhor e nós ter um bom relacionamento com Ele no secreto ou então dentro da igreja. Não, você está aqui para adorar Ele na sua vida, no dia a dia, com as pessoas que você convive fora da igreja principalmente.
com as pessoas que você convive fora do seu quarto ali, no seu tempo de intimidade com Deus. É para isso que você existe. Você tem vivido isso e cumprido esse propósito. Se não, pense sobre isso. E tenha isso em mente, longe do propósito, a sua vida é inútil, né? Então olha para si mesmo e pensa, a minha vida de fato não vale coisa alguma para mim, a não ser que eu esteja cumprindo esse propósito? Se para você tem tido muita importância a sua vida e as coisas que você faz, mas nada disso é o propósito de Deus para sua vida, repense, tá bom? Um beijo grande e tchau, tchau!